Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Talvez se você tentar abrir ela bem no meio, é possível que caia lá, não é verdade? Então abra no Salmo de número 150. Que série é essa que começa de trás para frente? Você deve estar pensando, né? Os últimos serão os primeiros. Esse é o texto mais mal aplicado, né? Pior exegese que o crente faz é esse texto aí, né? Os últimos serão os primeiros. Salmo 150, e nós não só leremos a partir do último salmo, mas leremos o último verso do último salmo apenas. Então, Salmo de número 150, verso 6. Aleluia. Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos ler todos juntos nessa versão que eu acabei de dizer, que você não precisa nem olhar para a sua Bíblia. Todos, vamos lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Pai, te damos graças porque a tua palavra, mesmo nos seus menores versos, é significativa para as nossas vidas hoje. Deus, nós somos tão gratos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta pelas Escrituras. Nós te agradecemos porque iniciaremos uma nova jornada juntos e que aqui possamos agora também aprender de acordo com aquilo que os Salmos nos ensinam sobre como viver, como proceder, como orientar as nossas vidas. Pai, que não só nessa manhã, mas todas as semanas o Senhor aqui nos ajude a ouvir a tua palavra, sermos exortados, encorajados, aprendermos a orar. Deus, quanto precisamos aprender a orar, Senhor. Quanto precisamos aprender a nos expressar na tua presença. Quanto precisamos aprender a direcionar as nossas emoções para o lugar certo, o teu trono de graça, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã como filhos necessitados de misericórdia, necessitados de orientação, Pai. Guia-nos pelo teu Espírito nessa jornada. Que Cristo fale aos nossos corações em cada salmo durante esses próximos meses e anos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, quando eu perguntei para as crianças aqui sobre o estilo de música que você gosta, talvez você tenha pensado num estilo de música que você gostaria de falar, né? O que você gosta de música? Pensa aí, qual é a sua banda favorita? Quais são as suas trilhas sonoras do que você faz na sua vida, né? Talvez seja samba, pagode ou K-pop, né? Talvez seja rock and roll, hip hop. Talvez seja calypso, como alguém falou aqui, eu não sei. Tenho pena de você. Mas talvez seja. E eu, falando sobre a minha vida, um dos gêneros musicais favoritos meus talvez seja o das trilhas sonoras de filmes. Um gênero cinemático, um gênero que envolve a mistura de música eletrônica com o som de grandes orquestras. Isso me encanta demais. Eu gosto muito de artistas e produtores e compositores como Hans Zimmer. Se você talvez já tenha ouvido falar desse nome, um dos compositores e produtores musicais que talvez eu mais admire. E se você talvez não sabe de quem eu estou falando aqui, talvez você já ouviu as obras dele quando assistiu Piratas do Caribe, quando assistiu Gladiador, quando assistiu Batman, Cavaleiro das Trevas, quando assistiu o Rei Leão, talvez. A gente ainda está com o mic ruim aqui. Ou então, um dos meus favoritos, A Origem. Ou talvez um dos meus mais favoritos ainda, Interestelar. Todas essas misturas desse compositor, especialmente quando ele se mistura com produtores de filmes como Christopher Nolan, você pode perceber que as obras desse compositor são maravilhosas. Inclusive, Interestelar deu origem a uma canção, minha e da Jaque, Toda Dimensão. Nós assistimos o filme e depois começamos a compor essa canção.
que fala sobre a dimensão do espaço-tempo que não podem nos separar do amor de Deus e que toda a força do universo está centralizada em Cristo. Esse é o nível de inspiração de pessoas como Hans Zimmer e dos filmes e das trilhas sonoras que nós podemos assistir. Eu não sei se você já teve a experiência de sair do cinema e colocar no seu carro a trilha sonora do filme que você já acabou de assistir naquele momento, num volume relativamente alto, e até em casa ouvindo aquilo. Se você nunca fez isso, teste isso uma vez. No próximo filme, se tiver trilha sonora boa, obviamente, coloque no carro e vá ouvindo. Eu e a Jaque, nós fazemos isso às vezes. Essa é uma experiência um tanto quanto interessante. Agora, eu gostaria que você trocasse, então, o Hans Zimmer por Jesus. Que você olhasse para Cristo e imaginasse-se numa sala de concertos, num lugar muito grande, onde Jesus é esse maestro, e há um grande coral por trás dele, a igreja de todas as eras, de todos os tempos, cristãos que você jamais conheceu, mas já leu nas Escrituras sobre eles. Talvez a sua avó, que já não está mais aqui, estaria lá. Todos os cristãos de todos os tempos estão nesse grande coral, e esse coral tem um repertório, os salmos. Eles cantam os salmos, de geração em geração, e agora todos unidos em Cristo cantam os salmos. Ele mesmo os ensinou a cantar. E eles cantam por causa dele, eles fazem isso por ele. E todas as emoções, os afetos, tudo aquilo que o coração humano pode produzir, então é cantado ali. Ninguém esconde nada, ninguém oculta nenhuma emoção ou sentimento, mas tudo é colocado ali e apontado para ele nos termos dele. É isso que veremos em Salmos. É disso que os Salmos tratam. De uma realidade cósmica, de um concerto maior do que tudo aquilo que nós já vimos. De algo que é realmente inspirador para mim e para a sua vida, que nos orienta naquilo que cantamos, como oramos, como vivemos a nossa vida como um todo. A teologia dos Salmos é o tema da nossa primeira palavra. Então, dentro dessa série, Orando e Vivendo Salmos, nós começaremos com uma pequena introdução, a teologia dos Salmos. O subtítulo dessa série é Corações que Pensam e Mentes que Sentem. Esse é o desejo e o objetivo para ser alcançado enquanto meditaremos, em paralelo com 1 Coríntios, na nossa dieta balanceada dos que creem, né? Em que Antigo e Novo Testamento se comunicam, eclesiologia e vida comum, doxologia. Ambas cartas, muito ricas teologicamente, nos ensinam então como ordenar, como conduzir um coração que pensa e uma mente que sente. A teologia dos Salmos. Agostinho disse que os Salmos são o espelho da alma. Lutero falou que os Salmos são como uma mini Bíblia, uma Bíblia em miniatura. Uma pequena expressão de tudo que está nesse livro. Calvino, o reformador, diz que esse livro é a anatomia de todas as partes da alma. A anatomia de todas as partes da alma. Bonhoeffer disse que nos Salmos nós aprendemos a orar a palavra de Deus. Aprendemos a orar a palavra de Deus. Então é o espelho da alma, é a anatomia da alma humana. É um resumo de toda a Escritura. É como nós aprendemos a orar. Salmos são canções, mas salmos são também orações. São orações que moldam a nossa perspectiva de vida. Então, prepare-se para, nessa série, entrar numa jornada em que aprenderemos a orar. Uma jornada em que você será orientado e ensinado pelas Escrituras sobre como orar. Quem aqui tem dificuldade sobre como orar? Eu levanto a minha mão primeiro, então você pode ficar mais à vontade. Nós temos dificuldade sobre esse tema, como conduzir uma vida de oração corretamente. E os salmos têm essa mistura agridoce, esse senso de, ao mesmo tempo, nos parecerem tão familiares, né? Tão corriqueiros os salmos, nós cantamos, nós sabemos de cor algum, nós citamos alguns salmos,
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí você continua, se você sabe algum deles de cor. Salmos, eles são familiares, mas ao mesmo tempo eles parecem estranhos às vezes, né? Quando você vai ler um salmo, não teve um salmo que já te desceu meio assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Sei lá o que é selar. Palavras hebraicas ali no meio, expressões que talvez não fazem tanto sentido. Então os salmos são essa mistura de um sentimento familiar, sim, eu sei os salmos, mas eles também soam tanto quanto estranhos para mim. Essa familiaridade e estranheza se misturam aqui nos salmos. Os salmos também são conhecidos frequentemente como o coração de toda a Bíblia. Não é à toa que se você pegar a sua Bíblia agora mesmo e abri-la aqui, possivelmente no meio você talvez vai cair ali nos salmos. Mas não é só por isso que ela é conhecida como o coração das Escrituras ou do Antigo Testamento, mas é porque ela fala profundamente ao meu e o seu coração. Salmos mexem com o nosso coração, atuam nos nossos corações. Salmos são canções, salmos são orações, salmos são poemas. São canções e orações, mas são também poemas. Os salmos são uma coleção de 150 poemas que expressam uma grande variedade de emoções, como estamos falando aqui, que incluem amor, adoração a Deus, tristeza pelo pecado, dependência de Deus nas circunstâncias mais adversas dos salmistas, a batalha misturada com medo e confiança, caminhar com Deus, mesmo quando os caminhos de Deus não parecem tão agradáveis aos nossos olhos. Gratidão pelo cuidado de Deus, os salmos passam por isso também. Devoção à palavra de Deus, confiança nos propósitos eternos escritos por Deus na sua palavra. Então, de lamentos chorosos, cheios de lágrimas, a agradecimentos triunfantes, a celebrações, nós podemos ver expressões cheias de emoção, que servem como padrões para moldar a minha e a sua vida e como orientar as nossas emoções e ações. Cristãos, desde as menores crianças até os mais velhos, podem ser orientados sobre como apontar corretamente as suas emoções. E a estrutura do saltério, se você abrir na sua Bíblia, vai lá no Salmo 1 aí, você está com a Bíblia na mão? Vai lá no Salmo 1, para você entender um pouco da estrutura dos Salmos. Salmo 1 será o nosso primeiro salmo exposto, e o 1 e o 2 ainda são um tipo de prefácio aos salmos. Então, além dessa introdução, quando expormos o 1 e o 2, você terá mais uma introdução. Mas o que diz antes de dizer Salmo 1 na sua Bíblia? Primeiro livro. O primeiro livro dos Salmos, que é onde nós gastaremos os próximos meses, talvez pelo menos uns 2 anos aqui, vai do Salmo 1 até o 41. Nós temos um livro no Salmo 1 até o 41, de acordo com a organização do cânon. Depois do Salmo 42 até o 72, nós temos o livro 2. Esses dois são os livros mais antigos dos Salmos, o livro 1 e o 2. Depois nós temos então o livro 3, que vai do capítulo 73 até o 89. Os autores vão dizer que o livro 3, de 73 a 89, são talvez, possivelmente, e pelo conteúdo muito provavelmente, os livros escritos no exílio e no pós-exílio do povo de Israel. E finalmente nós temos também o livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106, e o 5, livro 5, do 107 ao 150. Esses então foram provavelmente os salmos organizados por último. Então nós temos 5 livros, de acordo com a ordem original aqui. E dentro desses 5 livros, a nossa pergunta hoje é: qual é a teologia dos salmos? Qual é a visão de mundo que esses 5 livros nos oferecem? Como poder olhar para o nosso mundo hoje a partir do saltério?
Saltério é o livro dos Salmos, os 5 volumes de Salmos. N.T. Wright, um autor que nós conhecemos muito bem e escreveu um livro sobre os Salmos, nos diz que o livro de Salmos representa a nossa visão de mundo, ou cosmovisão, como as lentes de um par de óculos, um meio através do qual enxergamos, não aquilo para o qual olhamos. Desse modo, visões de mundo são complexas e consistem na combinação circular de histórias, símbolos, práticas habituais e pressupostos com respeito a certas questões-chave. Quais seriam essas questões-chave? Quem somos? Onde estamos? O que há de errado? Qual é a solução? Em que tempo eu e você vivemos? Então, os salmos não são um lugar para o qual nós olhamos simplesmente para procurar respostas, mas eles são como um óculos que eu e você colocamos e a partir dessa lente, desse olhar, olhamos o mundo. Não olhe mais para os salmos como uma perspectiva de vou olhar para eles e aprender simplesmente coisas, mas como os salmos me ajudam a olhar o mundo? Como os salmos me ajudam a ser uma lente para a vida? Como os salmos podem comprometer o meu coração com uma verdade maior do que o que eu estou vendo aqui fisicamente na minha frente? Como os salmos podem nos ajudar a responder quem somos, onde estamos, o que há de errado, qual é a solução, qual é a esperança, em que tempo nós vivemos. Os salmos são a palavra de Deus para a nossa vida devocional, são um olhar para o mundo ao nosso redor, um meio pelo qual olhamos o mundo. E você tem, então, aqui a oportunidade de ter a clara percepção da santidade de Deus, ao ler aos Salmos, mas também a convicção da profundidade do pecado humano. Duas coisas, a clara percepção de um Deus santo e uma convicção profunda de pecado na humanidade, em mim e você. Essas são as duas realidades mais ressaltadas nos Salmos. E você pode perceber, então, que nós usamos aqui somente o verso 6 nessa manhã. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Capítulo 150, verso 6. Poderia ser resumido em todos louvem ao Senhor. Nós fomos para o último verso do último salmo para tentar extrair de lá, que é a coroa de todos os salmos, o lugar onde então todo o saltério está ali bem expresso, onde a doxologia final é expressa, porque lembra, cada um daqueles 5 livros, se você for olhar na sua Bíblia, você vai ver que o final de cada um dos livros termina com um salmo doxológico, um salmo de glória e louvor ao Senhor. Cada um dos 5 livros vai terminar assim, mas especialmente o último livro, o 150, o último capítulo do último livro, termina com essa doxologia final. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não só isso, o último livro dos 5 livros dos Salmos termina com os seus 5 capítulos. Se você for para a sua ordem de culto hoje, você vai ver que o Salmo 147 está impresso lá. Salmo 145, 146, 147, 148, 149, 150 são salmos de doxologia, expressando como que o sentimento final de todo o saltério, com esse último verso, todos louvem ao Senhor. Todos louvem ao Senhor. Nós queremos passar por 3 partes aqui nesse sermão, observando a palavra todos, observando a palavra louvem e observando a palavra Senhor, ao Senhor. Quando olhamos para todos, estamos pensando em quem são os autores desses livros, quem então escreveu os Salmos, como nós estamos envolvidos nisso. Quando olhamos para o conteúdo, pensamos no que foi orado, no que foi cantado, no que foi lamentado, pensamos no louvem. Quando olhamos para o Senhor, olhamos para a razão. O que motivou aqueles salmos? Foram somente vitórias, lamentos, dilemas, tristezas, incertezas? O Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
O contexto histórico, então, é onde nós começaremos aqui. Os Salmos, eles têm vários autores, eles são individualmente divididos por vários autores, porque passaram por diversos períodos da história, desde a época de Moisés até Davi, e depois Salomão. Depois nós temos, então, como já falamos, os tempos de exílio e o pós-exílio, e por toda a história de Israel os salmos vão passando. 116 dos salmos que estão na sua Bíblia, eles têm um título que constam em original hebraico. E esses títulos, diferente de outros títulos que foram adicionados depois, esses títulos estão originalmente no texto hebraico mesmo. E esses títulos nos mostram que Davi foi o maior autor dos salmos. Pelo menos quase metade dos salmos, certamente, foi escrito por Davi, 73. Os filhos de Corá, ou Coré, escreveram 11 salmos, Asaf, 12 salmos, Salomão, possivelmente 2 salmos, Moisés, 1 salmo. E outros vários autores não identificados escreveram salmos. E se você olhar para todos os salmos, o tema central, a grande temática dos salmos é a libertação do êxodo. É a alegria por ter experimentado aquilo, ou ainda a batalha daqueles momentos também. Mas o tema central e o objetivo dos salmos para o povo de Israel é sempre trazer a lembrança como Deus os tirou do Egito, como Deus os resgatou, como Deus os fez caminhar no meio do deserto e abriu o mar vermelho e cuidou deles tão bem em todos os momentos, para que todas as vezes que talvez os cuidados da vida e os olhos embaçados deles pelas coisas do dia a dia os fizessem esquecer do que Deus fez, eles pudessem então ir aos salmos e lembrar: é verdade, Deus nos livrou do nosso inimigo. Ele nos fez atravessar o deserto, Ele abriu o mar vermelho, Ele derrubou os nossos inimigos, Ele nos livrou da escravidão do Egito. É verdade, eu quase tinha esquecido disso. Nós deveríamos dar mais valor aos salmos, porque isso aqui fala conosco hoje. Você pode se perguntar como isso me afeta hoje. E é verdade que isso não vai afetar todas as pessoas, mas isso deveria afetar profundamente alguém que viveu um tempo de dor e escravidão e foi liberto desse tempo. Deveria profundamente afetar aqueles que eram escravos do pecado e agora não mais são. Deveria afetar profundamente a nossa existência como um povo que saiu do Egito, que foi liberto da escravidão. Pessoas que viram a provisão de Deus nos momentos mais difíceis, mas mais do que qualquer provisão e cuidado do Senhor, tiveram a sua vida renovada, nasceram de novo, foram transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Os salmos falam para essas pessoas. Pode ser para você uma história só lá longe, ou pode ser a história do seu coração, a história que você viveu, a história que nós vivemos. E Moisés, ele declara em Deuteronômio, ele tenta sempre trazer essa consciência ao povo, porque depois de 40 anos no deserto, vem uma nova geração. E essa nova geração, ela esquece dos feitos do povo de Deus. E aí Moisés, ele diz, em Deuteronômio 5:3, não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim, com quem? Conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Moisés está declarando isso à geração que veio depois do povo liberto. Ele fala: ei, não foi com os nossos pais que Deus fez uma aliança, Ele fez uma aliança com todos nós que estamos vivos hoje aqui. Ele fez uma aliança conosco. E esse eco poderia ainda soar hoje: ei, Deus não fez uma aliança com os nossos antepassados, Ele fez uma aliança conosco hoje, aqueles que estamos vivos. Quem está vivo? Os salmos estão aqui, como diria Moisés, a fim de que te lembres de que foste libertado do povo do Egito, da escravidão.
Você se lembrará do dia da opressão do Egito e de como você foi liberto. Davi, Asaf, todos os autores dos salmos aqui estão expressando o som, a canção, a expressão de todo um povo. Não somente daquele povo, não somente daquela época, mas de todas as gerações vindouras do povo de Deus. Eles estão dizendo, essa é a voz de todo um povo. Mas também é a voz de um pequeno Davi trabalhando no campo, também é a voz de um Davi sendo perseguido pelos seus inimigos. E às vezes, no afã de nós sempre pensarmos na grande história de Deus, o que é muito importante, a Bíblia trata sobre isso, nós perdemos de vista também os dilemas pessoais que estão ali expostos para ilustrar uma realidade. E você vai ver a cada novo salmo uma nova personalidade, parece que entra um novo personagem. Sabe aquele tipo de série que cada capítulo é de uma história diferente, cada episódio vai contar uma história? Parece que é isso às vezes os salmos. Aí você vê uma pequena conexão lá, aqui está com lá. Mas cada salmo vai trazer um novo autor ali se expressando de forma única, pessoal. Há uma uniformidade entre todos os salmos, mas a personalidade, há um Deus transcendente guiando toda a história, mas há um Deus pessoal falando com cada um daqueles homens. Se você está lendo a leitura bíblica com a igreja, e nós lemos isso essa semana, eu estava pensando nisso. A história ali de Jacó e José, e tudo aquilo que José vai fazendo, volta com os mantimentos lá para Jacó, e volta e vem, e volta, e fica com Benjamim. E aí Jacó fica ali assustado, meu único filho, agora eu vou perder ele também. E aí depois Jacó tem a oportunidade não só de ter todos os filhos com ele, mas até aquele que ele achou que tinha morrido, José, de volta. Há um drama muito pessoal ali de Jacó e José. Aquilo não precisaria necessariamente estar ali explícito, não influenciaria na história toda, porque a história seguiria ali de José em diante. Mas as Escrituras intencionalmente nos mostram o drama ali daquele pai e daquele filho, da felicidade, da tristeza, da agonia, da dor, da separação, da saudade. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e para os Salmos e entender o sentimento real de homens reais, de pessoas reais, de autores reais que estão ali falando conosco. Todos. Não só todo o povo, mas com todo ser. O subtítulo da série é Um Coração que Pensa. Diga comigo, um coração que pensa e uma mente que sente. Nós queremos aqui ver como teologia e doxologia são inseparáveis. Conhecimento, entendimento teológico sobre redenção, justificação, santificação, tudo isso é importante, mas nos leva e deve levar à doxologia, a expressão clara de louvor àquele que fez todas as coisas. Nós vemos isso em Paulo, aos Romanos, nós vemos isso em Paulo, aos Efésios, aos Colossenses, as doxologias. Uma carta teológica cheia de muita coisa sólida para nós aprendermos sobre a nossa salvação, e uma doxologia, sempre exaltando aquele que fez todas essas coisas de forma misteriosa. Meu irmão, minha irmã, não caia nesse perigo de separar teologia de doxologia. Essas coisas nas Escrituras são inseparáveis. Você não pode ser alguém que só louva. O irmão louva? Quem já ouviu essa? O Alves ouviu essa um dia. Ele tem uma história boa, peça para ele. O irmão louva. Sabe, se você só tem louvor, se você não tem teologia, se você fala, não, eu quero mais ficar aqui na presença de Deus, só orando e tal. Mas se você não conhece o Deus da Bíblia, você vai estar criando um Deus com as suas orações. Você vai estar sendo idólatra. Porque teologia é que nos dá um entendimento, olhar para a Bíblia e conhecer a Deus. Eu não estou falando de fazer um seminário teológico, que seria muito bom. Estou falando de conhecer o Deus da Bíblia, estudo de Deus, onde a boa teologia nos orienta. Isso é o conteúdo das suas orações. Agora, se você só tem teologia, então você vai ter uma vida morta, você só vai conhecer a Deus de longe, você não vai expressar louvor ao Deus que você conhece. Então, teologia e doxologia andam juntas sempre.
O autor Matt Boswell, no livro Teologia e Doxologia, diz que nós precisamos de mentes lavadas com a água da palavra e corações inflamados com a obra do Espírito Santo. Nós deveríamos nos esforçar para ter um coração que pensa e uma mente que sente. Mente e coração andando de mãos dadas. Andando de mãos dadas, nós precisamos de ambos. Os salmos nos chamam a atenção para sentir, mas para pensar também. Os salmos nos chamam para sentir agora, para derramar o nosso coração. Sabe, muitos de nós não sentimos a vida. Muitos de nós não temos esse senso de perceber o que está acontecendo. Está todo mundo esperando. Quando chegar as minhas férias, aí vai ser legal. Quando acabar o culto aqui, eu for almoçar, daí vai ser legal. Quando chegar sexta-feira, aí vai ser legal. Mas você não vive o hoje, você não vive o dia a dia diante do Senhor. Você não experimenta a dor do momento. Seja a emoção boa, seja a tristeza, seja a alegria, celebrar aquela hora. Aprenda a viver o momento, meu irmão. Quando você está com alguém, largue o seu celular e fique com aquela pessoa, viva aquele momento. Os salmos nos chamam a viver o momento exato. Não pensar no amanhã, é bom fazer planos, mas não podemos esquecer de viver o hoje, de celebrar o hoje, de sentir o hoje. Não fique esperando a próxima coisa, porque enquanto você está esperando a próxima coisa, aquela viagem que você planejou lá em agosto, você vai perder fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, a tua mente vai ficar lá naquilo. Quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando meus filhos forem embora de casa, viva hoje, não só nos seus sentimentos e emoções, mas nos termos de Deus. Os salmos nos ensinam a viver hoje nos termos de Deus, meus irmãos. Quem está falando aqui? Muitas vezes Deus fala ao povo, muitas vezes seres humanos, mas em última instância a voz de todo um povo, todos os povos de todas as eras, com toda a alma, com todo o entendimento, em todas as situações, todos louvem. Todo ser que respira, todos louvem. E aqui nós vamos para o conteúdo. O que então os salmos nos mostram? O que os autores fazem? Nós temos lamentos, situações conturbadoras, como já falamos, hinos de louvor. As mais variadas emoções estão expressas aqui. Lembranças da importância da palavra. Como os salmos falam sobre a Bíblia, você já parou para ver isso? Os salmos, eles falam muito das escrituras, do valor que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Toda vez que eu olho para esses salmos, eu penso, eu preciso ler mais a Bíblia. Quem mais? Toda vez que você vê que Davi fala assim, os teus estatutos são os temas das minhas canções. Aí você fala, puxa, é verdade. Não só tenho que mudar os temas das minhas canções, como tenho que enfatizar os estatutos de Deus como tema da minha vida como um todo. Então, esses variados momentos, expressões que os salmos nos mostram, poderiam ser resumidos naquilo que é o tema, o nome, salmos em hebraico, telihim. Telihim, louvores. Louvor. Lamento é louvor. Confiança é louvor. Alegria, celebração, ações de graça, louvores. Louvem. Os salmos são sobre louvor. E o louvor tem um caráter aqui exortativo em primeiro lugar. O louvor pode ser uma questão pessoal, um louvor pessoal. Mas nos salmos quase sempre é exortativo, é louvem, cantem, celebrem, alegrem-se. Se você olhar o Salmo 150, ele começa lá no verso 1, fala, no teu santuário. E ele termina em toda a criação. Ele começa de um lugar fechado, indo para toda uma dimensão. Os céus, o firmamento. O objetivo dos salmos é nos levar de um lugar de pessoalidade para um lugar de todo. Convidar outros a participar. O nosso louvor é um louvor exortativo, é um louvem. Quando eu louvo, eu estou dizendo para você, louve. Quando você louva, você está dizendo para o outro, louve.
É uma exortação. E a Bíblia contém mais de 400 referências a isso. Em todas as Escrituras, e mais de 50 ordens diretas. Louve, cante, exalte. Você vai ter salmos como salmos de número 29, 96, dizendo: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Esses salmos estão falando da ideia de pagar tributos. É como um imposto que você deve. Pague aquilo que você deve. Louvor ao nome do Senhor. Louvem, exortação, encorajamento. C.S. Lewis, no seu livro sobre os Salmos, ele aponta uma realidade muito interessante. Ele fala que o prazer é incompleto até que seja expresso. Vou dizer isso de novo para você. O prazer é incompleto até que seja expresso. Como que isso se dá? Ele vai dizer que é frustrante você descobrir um novo autor, uma nova música, e não ser capaz de falar disso para alguém. É um prazer conhecer um novo restaurante, um novo café superfaturado de Curitiba. Mas não falar isso para ninguém, não postar nenhum story, não fica incompleto? Ele vai dizer, você chegar no topo de uma montanha, você está fazendo aquela viagem, você chega num lugar bem alto, com o carro e tal, e você vê aquela beleza maravilhosa, e aí quando você olha assim, você não fala nada. Você fala, legal. Deixa eu voltar para o meu celular. C.S. Lewis está aqui dizendo que nós precisamos expressar, nós precisamos colocar para fora. Talvez você vai sair daqui hoje e vai comer lá na casa da sua mãe, do seu pai, se você tem uma família aqui. Talvez você vá na casa de um irmão, ou tá até num restaurante que você gosta, ou mesmo em casa. Você vai comer alguma coisa que você goste, ou não vai fazer isso hoje, mas fez durante a semana, vai fazer alguma hora. Digamos que você foi lá no lugar que você gosta da macarronada, maravilhosa, aquela macarronada, ou aquela lasanha, que você já sabe, cara, eu vou comer isso hoje, maravilha. Aí você vai, come, você coloca na boca, e você vai comendo, e você só come. E você não fala nada. Eu não sei você, eu não consigo. Qual é a primeira coisa que você vai falar na primeira garfada? Meu Deus, que delícia! Muito bom! Não lembrava como era bom. Eu não lembrava, eu tinha esquecido como era bom. Eu esqueci o prazer dessa garfada. Meus irmãos, se você comer em silêncio, você está desfrutando. Mas se você se alegrar com aquilo, expressando com louvores, dizendo, mãe, você faz a melhor lasanha do mundo, mãe. Nossa, eu queria dizer para a face da terra, chefe desse restaurante, cara, o ponto dessa picanha aqui é o melhor ponto que eu já comi na face da terra. Essa marmita aqui é a melhor marmita do mundo. Tem marmita ruim, mas essa aqui, ó, você vai provar hoje uma marmita de R$15 que é top. Você vai ver, você vai gostar. Meus irmãos, a expressão é importante. Lewis ele vai dizer que o louvor parece ser quase uma manifestação de saúde interior. Veja o que ele fala. As mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e generosas fazem o quê? Louvam mais. Ao passo que as mais mal-humoradas, desajustadas e insatisfeitas, louvam menos. O louvor parece ser praticamente a voz da saúde interior, meus irmãos. Como não louvar, sabe? Eu fico aqui e a gente fica sentado aqui olhando para a igreja louvando, e é muito bom isso. Mas é muito triste olhar para alguns de vocês com a boca fechada. E a minha maior preocupação não é se você gosta da música ou não. Nós não estamos nem aí para isso. Mas é uma preocupação de ver pessoas que não louvam, que não expressam, porque para mim a primeira coisa que me alerta é essa pessoa não está com a saúde espiritual em dia. Essa pessoa não está bem. Porque mesmo quando você só tem lágrimas para trazer ao Senhor, você deveria derramar as lágrimas ao Senhor, meu irmão. Mesmo quando você está insatisfeito com a vida, briga com Deus.
Expressa o teu louvor diante dele. Coloca para fora aquilo que está dentro de você. Porque se você não faz isso, isso é um termômetro, a tua saúde não está legal. Você não está bem. Você está longe. Você não lembra mais o sabor daquilo. Você não lembra mais o quanto aquilo é essencial para a tua vida. Louvor é uma manifestação de saúde interior. Louvor manifesta que estamos vivos. Que estamos bem? Nem sempre. Que estamos contentes e gratos e muito felizes com a nossa conta bancária, ou nossa saúde, ou nosso casamento? Nem sempre. Mas nós estamos bem. E aí que eu não sei se é John Piper ou quem é, mas que sempre responde essa pergunta: como você está? Melhor do que eu mereço. Essa é a pergunta de todo crente. Como você está? Você não pode não estar bem hoje, mas você está melhor do que você merece. Porque você merecia estar morto. Você merecia o inferno. Você merecia estar apartado de Deus. E você está na sua presença com a igreja, mas você fica quieto. E não consegue se ajoelhar no momento de confissão. Eu não estou falando que você deve fazer isso, mas você deveria querer fazer isso, meu irmão. Você deveria se expressar. Você deveria colocar para fora as suas alegrias, lamentos, insatisfações diante do Senhor. Deus não se ofenderá com nada do que você tem para falar para Ele. Pensa só, Apocalipse 19, no ápice da história da redenção, toda a criação está reunida, é mais ou menos a história que eu falei antes. O grande maestro, num concerto cósmico de toda a igreja, de todas as eras e de todos os tempos. Então João, no dia do Senhor, diz: ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Imagina o som do dia do Senhor. O som daquele dia, meus irmãos, não só um domingo qualquer, mas isso pode ser antecipado hoje, nesse dia do Senhor. Isso pode ser experimentado hoje, meus irmãos, o som do dia do Senhor. Uma igreja que celebra, que canta, que se faz isso ao domingo, faz isso todos os dias, que se não faz isso no domingo, não faz nunca. Não venha me dizer: você não conhece a minha intimidade com Deus. Eu acho que eu conheço, porque você está demonstrando na junção do momento mais célebre, mais único da sua semana, aquilo que você vive todos os dias. Eu não estou falando que você deve pular de alegria todos os momentos, mas expresse-se, louve ao Senhor quando você está junto do povo de Deus. João estava sozinho naquele momento na ilha de Patmos, no dia do Senhor. E ele se alegra com a igreja que ele viu, de todos os tempos, eras, gerações, homens, jovens, mulheres, crianças, todos eles louvando ao Senhor. Meus irmãos, o caráter exortativo do louvor está nos Salmos. Louve, cante, celebre, tribute. Mas o livro dos Salmos também mostra que o caráter do louvor é formativo. Juntos nós então estamos nesse coro de louvor e oração por milênios, todas as culturas. E se nós nos recusamos de tomar parte na adoração e no louvor do povo de Deus, e pensamos: não, eu vou criar a minha celebração independente aqui, eu vou fazer do meu jeito, baseado no meu sentimento momentâneo somente, porque aí é o perigo também da expressão só do coração. Os salmos ajudam a alinhar essas expressões do nosso coração, por mais tristes que sejam. Mas não deveria ser como se você, num momento coletivo e no meio do povo de Deus, então pegasse o teu celular e o teu fone de ouvido e ficasse fazendo o teu próprio louvor, porque isso te limita a ver toda a história, te limita a ver o seu irmão, te limita a ver aquilo que o louvor pode ensinar. É como aquela pessoa que está no topo da montanha e vai para o seu celular. Ele tem um mundo pequeno que ele prefere escolher aquele do que o mundo de se juntar a toda a criação e celebrar e louvar e expressar. E essas práticas são formativas.
Mudam a forma como você enxerga as coisas, como nós falamos. Os salmos são para isso. Para mudar os elementos mais profundos de quem nós somos. Nossa esperança. Para moldarmos quem nós somos. N.T. Wright vai dizer que a oração e o cântico regulares dos salmos são práticas transformativas, pois mudam a forma como entendemos alguns dos elementos mais profundos de quem somos. Olhe para os salmos para ser formado. Deixe os salmos formarem você, direcionarem as suas emoções. Deixe eles informarem o seu intelecto, mas deixe eles mexerem com o teu coração. Deixe eles mexerem com a tua imaginação, despertar emoções, ações sagradas, santas. Sabe, meus irmãos, o que nós cantamos de domingo a domingo é formativo. O que nós falamos de domingo a domingo, nós usamos as chamadas de adoração dos salmos, como fizemos hoje e todos os domingos, porque isso é formativo. Isso está te formando. Os teus pensamentos, a tua mente, as tuas ações são moldadas pelo que você faz todos os dias. Mas de domingo a domingo nós temos uma porção de graça no dia do Senhor que parece de alguma forma diferente, especial, que molda todos os nossos dias. Expressões, lamento, ação de graças, formação espiritual, aprendizado. Louvem, cantem ao Senhor. E aqui a teologia propriamente dita dos salmos, então, fica um pouco mais clara. O ápice disso está em entender que todos devem fazer isso, louvar. E o centro e o objetivo, o objeto de louvor dos salmos é o Senhor. Ao lermos os salmos, nós vemos ele como um Deus criador, redentor, protetor, sustentador, o guia, o provedor, aquele que está fazendo todas essas coisas pelo seu povo. Deus é objeto dos louvores dos primeiros autores e para sempre será. Mas atenção, nós veremos durante essa série que os salmos eles apontam para Jesus. Toda a escritura aponta para Cristo, mas os salmos eles apontam de forma única e especial para Cristo, para Jesus. Já no Salmo 2 você vai ver isso. O ungido, o Messias, o rei, está falando de Jesus. E mesmo aqueles que não explicitamente falam sobre Cristo, eles de alguma forma apontam para Jesus. E os salmos são também o inário de Jesus, o livro dos cânticos de Jesus. Jesus lá na cruz, ele diz e ele recita um salmo, ele fala o Salmo 22, verso 1. Na cruz ele diz ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo de número 22. Depois ainda ele vai citar o Salmo de número 31. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus cantava os salmos, e você vai ver isso, nós vamos ver isso juntos. Mas nós precisamos aprender a ver os salmos a partir de uma leitura cristológica. E há um convite do próprio Jesus para isso. Jesus deixa claro que os salmos são sobre ele. Quando ele encontra os discípulos, ele vai dizer, são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos são sobre Jesus. Ele está apontando, ele está falando, olhem para os salmos e me vejam. Olhem para os salmos e cantem sobre mim, cantem para mim. Toda a escritura aponta para Cristo em última instância, e todos os salmos antecipam a vinda de Cristo. As profecias dos salmos apontam para Cristo. Meu irmão, ele é o cumprimento final de toda a promessa. Toda promessa se cumpre em Cristo. Ele é o cumprimento final de todos os salmos. Salmos são esses clamores. E Jesus é a resposta definitiva para esses clamores, meus irmãos. Salmos são clamores da alma, e os salmos demonstram isso. Mas não há resposta nos salmos, há uma resposta em Cristo, no Filho de Deus, meus irmãos. Jesus é a resposta de todos os clamores dos salmos. Ele é o alento final do povo de Deus. Então, para nós entrarmos nessa série, eu gostaria que você tivesse isso em mente. Ler os salmos olhando para Jesus não é uma forma inteligente de fazer isso, uma boa forma, uma opção, é a única forma.
Nós olhamos para as Escrituras, olhamos para o Antigo Testamento, tudo isso aponta para o Messias. Os salmos apontam para Cristo, toda a Escritura aponta para Cristo. Toda a história de redenção por todo o Antigo Testamento tinha um fim culminante: Cristo. Eu recebi uma pergunta essa semana, o Leandro até riu, alguém falou, tá, e os salmos imprecatórios, aqueles que a gente pode amaldiçoar as pessoas, como é que fica? A gente vai chegar neles, né? Tem gente que não ora, mas quando ora, ora esses. Os salmos imprecatórios, os salmos de condenação. Salmo 109, 12 diz, ninguém tem a misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Uau! 137 diz, filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Caramba! Raiva, ódio, vingança. Como todas as emoções que nós falamos aqui, raiva, ódio, vingança, devem ser levadas aos pés do Senhor, meus irmãos. Quando você tem raiva, fala para Deus. Quando você está odiando alguém, vai para o Senhor. E a pedagogia dos salmos, só eu lendo aqui, é muito interessante, porque esses salmos, quando nós lemos, eles trazem para nós esse sentimento meio, né? Nossa. Você vê a pedagogia do salmo aqui? É isso que o salmo quer fazer, quer colocar esses sentimentos quando você lê em você. Falar, meu Deus. Claro que a gente geralmente tem um sentimento até de julgar o salmista aqui, né? Antes de olhar para o mal, antes de olhar para como aquilo é terrível. Mas nós somos tocados e assustados simplesmente pelo que está descrito ali. Chocante, meu Deus! Mas, meu irmão, Deus não se choca com as mesmas coisas que nós. Ele não vai se chocar com as suas orações. Deus não vai se chocar com o seu ódio. Ele não vê frases separadas. Deus, ele vê corações, vidas completas. Ações, sim, pensamentos, sim, mas ele olha para corações diante dele e ele não se choca com nada. Ele não se chocou com o nosso pecado? Ele não se chocou quando nós queríamos esmagar a cabeça dos nossos inimigos contra a pedra? Ele não vai se chocar quando você tiver um sentimento mau. Direcione ele ao Senhor. Espere no Senhor. Porque Ele é que pode vingar os inimigos e fazer de acordo com a sua vontade, meus irmãos. Os Salmos nos dizem que dificuldades são normais. Dificuldades são normais. Você vai olhar para os Salmos e vai falar, vida debaixo do sol. Salmos vão nos mostrar que escuridão é possível. É muito possível que haja escuridão nos nossos dias. É muito possível que alguns dias sejam como os dias curitibanos, muito nublados e chuvosos e frios. Os Salmos nos mostram que contratempos são prováveis. Provavelmente amanhã alguma coisa não vai dar certo na tua vida. Receba essa palavra. E os Salmos nos mostram que a vida comum é celebrada. Que embora dificuldades são normais, escuridão é possível e contratempos são prováveis, a vida comum é celebrada, o dia a dia, as coisas simples. Há alegria expressa nos Salmos, há coisas muito pequenas ali que você talvez não repararia normalmente. Sabedoria está nos Salmos. Mas hoje eu e você podemos ter um olhar para os Salmos de forma muito única, porque nós temos o Evangelho, meus irmãos. E nós olhamos a partir do Evangelho, o Evangelho que nos permite amar os nossos inimigos e orar por eles. Um Evangelho que nos permite abençoar aqueles que nos perseguem e amaldiçoam. Meus irmãos, nós temos o Evangelho. Nós temos um livramento, porque não seremos mais esmagados. Não seremos mais destruídos contra as pedras, não somos mais órfãos. Então olhamos para isso e celebramos, meu Deus, eu tinha esquecido, me perdoa, Senhor.
eu esqueci que eu não sou mais órfão, eu esqueci que tinha gente querendo minha cabeça, eu esqueci que o Senhor e a ira do Senhor estavam apontadas para mim, para me matar. Mas isso não é mais verdade. Nós temos o Evangelho, temos livramento e temos uma certeza que no final Deus endireitará todas as coisas, meus irmãos. No final Ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. Todas as emoções mal colocadas, todos os pensamentos errados, todas as atitudes, tudo será corrigido no grande dia. E uma coisa continuará havendo nesse dia: louvor. Ele será louvado para todo sempre, ele será exaltado para todo sempre. Leia os Salmos com isso em mente. Você tem o Evangelho, você tem livramento, você tem certeza. Você pode amar seu inimigo, você não vai mais ser destruído, ele endireitará tudo. Ao contrário de que muitos pensam, o Novo Testamento ele não tira, ele não remove o julgamento. Inclusive ele aumenta a gravidade do julgamento. Jesus, quando vai ressignificar a lei, ele vai falar do peso que há em não cumprir a lei. Mas ele tira isso da esfera particular. Não é mais eu contra o meu amigo, o meu irmão, o meu inimigo. Todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus, carecemos dele. Isso nos coloca todos no mesmo lugar. Mas entre a oração desses homens nos Salmos e as nossas orações, entre o chamado deles e o nosso chamado, existe a cruz de Cristo, meus irmãos. Entre as orações deles e a nossa, entre o chamado deles para vingar os inimigos, existe o nosso chamado. A cruz de Cristo está no meio disso tudo, e a palavra nos diz que nós somos ministros da reconciliação, e a nossa mensagem é uma boa nova, meus irmãos. Por isso, quando nós louvamos a Deus, nós estamos proclamando uma mensagem de reconciliação. Estamos proclamando boas novas. Não estamos mais agora como inimigos vingadores, mas estamos como aqueles que têm um ministério, reconciliação, e uma mensagem, boas novas. Que essa mentalidade te ajude a ler os Salmos na série em que nós agora começaremos e na sua leitura diária. E que você possa concluir que todas as pessoas, em todos os lugares, todos os povos, com todo o seu ser, proclamam, louvam, exaltam o objeto das suas vidas, aquele que os criou. O alvo final é a glória de Deus, meus irmãos. Todas as pessoas, em todos os lugares, são convocados a fazer isso. Louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. E eu concluo com o texto de Efésios, no capítulo 2. O verso 10, que nos mostra uma bela realidade neotestamentária. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura de Deus. A palavra feitura está ali, poema. Nós somos salmos, meus irmãos. Nós somos poemas de Deus. Todos nós somos salmos, somos dons de Deus. E a palavra grega aqui, derivada dessa ideia de poema, nos mostra que, assim como o livro de Salmos, são dons para nós, são presentes para nós orientarmos a nossa vida, para enxergarmos, colocarmos o óculos e vermos a vida de um outro olhar. Paulo está nos dizendo que assim como esses dons nos foram dados, poemas belos do povo de Deus, agora nós somos também feitura de Deus, a fim de vivermos aquilo que Ele nos preparou para viver de antemão, meus irmãos, para andar de acordo com aquilo que Ele nos chamou para andar. Então, nós somos diferentes tipos de poemas e salmos em diferentes momentos da nossa vida, mas todos eles são salmos, são dons para abençoar o outro, para proclamar a glória de Deus, para louvar o nome do Senhor, meus irmãos. Saiba que quando você olha para um salmo, você olha para você. E que você seja esse dom de Deus para o mundo, proclamando e dizendo quem nós somos, pecadores afastados de Deus. Proclamando quem Ele é, um Deus santo, Criador de todas as coisas. E proclamando para o que nós fomos criados, fazendo o que fomos criados para fazer. Louvor da sua glória, meus irmãos. Louvar e bendizer o nome do Senhor para sempre. Por isso eu espero que você, a partir desse sermão e dessa série, comece a avaliar a sua saúde interior.
vendo se você tem uma clara compreensão da vida, vendo se você tem perspectiva eterna das coisas, vendo se você consegue se enxergar como um pecador, redimido se você está em Cristo, vendo se consegue ver a glória de Deus acima das suas circunstâncias e reconhecendo que Ele é digno de louvor. Que nós façamos o que o Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Oremos. Pai, te damos graças nessa manhã. Obrigado por tua bondade. Obrigado porque nós podemos viver. Nós somos aqueles que vivem hoje. Nós somos aqueles que respiram. O Senhor nos deu fôlego de vida. Mais do que os animais ou toda a criação, nós somos vivificados no nosso interior, Deus. Eis aqui os teus filhos que têm o teu fôlego de vida hoje, Senhor. E nós estamos diante do Senhor, sabendo que os salmos estão aqui para nos ajudar e que nós possamos ter um olhar para todos esses textos e aprendermos a nos fazer também poemas, nos fazer também salmos, proclamações, lamentações às vezes, ações de graças outras vezes, encorajamento outras vezes, lembrança das Escrituras outras vezes. Mas que em toda a nossa palavra haja louvor ao teu nome, Deus. Que em todo o nosso pensamento tu sejas visto. Que o Senhor seja exaltado com cada palavra do nosso ser, Pai. Nós te colocamos como alto e sublime sobre tudo aquilo que criamos, tudo aquilo que pensamos. Tu és o Criador supremo e eterno, Pai. Nós somos meros arranjadores e queremos aprender a nessa grande orquestra cantar aquilo que somos chamados a cantar, expressar o que somos chamados a expressar. Orienta-nos a fazermos tudo para a glória do teu nome, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.